Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a nossa Diocese de Anápolis, através da Pastoral Litúrgica, deseja começar uma série de pequenos vídeos a respeito da liturgia, seja em relação ao ano litúrgico, que cada momento nós começamos um tempo litúrgico diferente, precisamos pensar e refletir para celebrarmos bem este tempo litúrgico, seja tantas partes da celebração da Santa Missa ou dos demais sacramentos que nós devemos refletir para sempre estar celebrando bem. Hoje começamos então com o tempo do Advento, o Advento que inaugura um novo ano litúrgico. A palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 5, nos diz: O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Botas de tropas de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Com essas palavras, nós temos aí o sentido deste tempo do Advento, tempo então de grande preparação para o Natal do Senhor. O tempo do Advento começa nas vésperas do domingo mais próximo ao 30 de novembro. Então, é bem móvel, é bem variado quando começa, não tem um dia específico que começa. Assim como a maioria das festas, tudo depende da data da Páscoa. Os domingos deste tempo se chamam primeiro, segundo, terceiro e quarto domingo do Advento. E dos dias 16 a 24 de dezembro, que seria então aí o grande tempo da novena de Natal, tendem a preparar mais especificamente as festas do Natal. E aí temos orações próprias do Missal Romano, bem como temos leituras próprias do Lecionário. Então é um tempo forte de preparação próxima para o Natal do Senhor, de 16 a 24 de dezembro. O tempo do Advento tem uma duração de 4 semanas, nem sempre completas. Este ano começará no dia 29 de novembro e vai se estender até as primeiras vésperas do dia 24 de dezembro, em que começa propriamente o tempo de Natal. Podemos distinguir dois períodos, né? O período que vai então até 16 de dezembro, que aparece em maior relevo o aspecto escatológico, ou seja, quando se fala das últimas coisas, né? E nos é orientado à espera da vinda gloriosa de Cristo. Então, essa é a orientação até esta data. Após o dia 16 de dezembro, que é entre dia 17 e 24, nós temos aí uma orientação diretamente para a preparação do Natal. E assim somos convidados a viver com mais alegria, porque estamos próximos do cumprimento do que Deus prometera. E os evangelhos desses dias, de 17 a 24 de dezembro, eles nos preparam mais diretamente
para o nascimento de Jesus. Com a intenção de fazer sensível essa dupla preparação de espera, a liturgia suprime durante o advento uma série de elementos festivos. Por exemplo, na missa não rezamos o Glória, o hino de louvor. Somente durante este tempo, neste ano, 30 de novembro, é a festa do apóstolo Santo André. Então, nesse dia, se reza o Glória, se canta, se reza o Glória. No dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição. Então, se reza, se canta também o Glória. E no dia 12 de dezembro, na festa de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina, também se reza, se canta o Glória. Nos outros dias, não, nem mesmo nos domingos. Se reduz a música com instrumentos, os enfeites festivos, as vestes são de cor roxa, a decoração da igreja é mais sóbria. Então, todos estes elementos precisam ser bem observados nas nossas comunidades, pelas equipes litúrgicas, para que assim nós possamos, então, em cada tempo, manifestar a realidade também externa deste tempo em que nós estamos celebrando. Todas essas coisas são a maneira de expressar de forma clara, enquanto dura o nosso peregrinar aqui neste mundo, que nos falta alguma coisa para que a nossa alegria seja completa. Então, essas privações de algumas realidades que normalmente temos na liturgia é para dar este caráter, então. E quem espera é porque lhe falta algo. Então, se o advento é o tempo de espera, de aguardar a chegada do Senhor, nos falta então alguma coisa. Quando o Senhor se fizer presente por meio do seu Natal, então a festa está completa. Então aí celebramos, com tudo o que temos direito. Temos então as 4 semanas do tempo do advento. A primeira semana está centralizada na vinda do Senhor ao final dos tempos. A liturgia nos convida a estar em vigilância, mantendo em especial a atitude de conversão. Durante essa primeira semana, as leituras bíblicas são um convite com as palavras do Evangelho. Velem e sejam preparados, pois não sabem quando chegará o momento. Então é importante que, como uma família, tenhamos o propósito que nos permite avançar no caminho ao Natal. Por exemplo, revisando nossas relações familiares, nossas relações com o nosso próximo. Como resultado, devemos buscar o perdão, pedir perdão e dar também o perdão àqueles aos quais nós precisamos fazê-lo. Desde então, isso deverá ser extensivo também a todos os grupos de pessoas com as quais nos relacionamos diariamente, como na escola, no trabalho, dos vizinhos. Então, esta semana, em família, da mesma forma que em cada comunidade paroquial, acenderemos a primeira vela da coroa do Advento, de cor roxa, como sinal de vigilância e desejo de conversão. A segunda semana nos convida, por meio de João Batista, a preparar os caminhos do Senhor, isto é, a manter uma atitude de permanente conversão. Jesus segue chamando-nos, pois, à conversão. E este é um caminho que nós percorremos toda a nossa vida. Não é apenas no tempo da Quaresma que nós devemos viver a conversão, mas é todos os dias da nossa vida que somos chamados à nossa reconciliação com o Senhor. Se na primeira semana nos reconciliamos com os nossos irmãos, nesta segunda semana somos chamados a uma reconciliação com Deus. E isso se faz pelo sacramento da confissão. Então,
que retorna a nossa amizade com Deus. Que nós possamos, especialmente nesta semana, para aqueles que não têm um costume, talvez, de confessar sempre, mas então que nesta semana nos dediquemos, então, a nos preparar e nos confessar. Porque isso realmente é algo que nos aproxima muito mais do Natal do Senhor. Este ano, por causa da pandemia, não terá os mutirões de confissões em os padres vão, depois de paróquia em paróquia, cada dia realizando estes mutirões. Mas, com certeza, cada padre na sua paróquia organizará, né, os momentos de confissão e assim pode dispor esta graça, esta bênção para os fiéis. A terceira semana pré-anuncia já a alegria messiânica, pois já está cada vez mais próximo o dia da vinda do Senhor. Inicia-se com o domingo Gaudete, que é domingo da alegria, porque aquele que esperamos já está conosco, em nosso meio. Ele mesmo vem para endireitar nossos caminhos e para nos conduzir à festa do seu Natal, num grande sinal da sua manifestação no meio dos pobres, humildes e sofredores. Nesse dia, usa-se a cor rosa. Isso demonstra, então, o rosa como é um roxo diluído no branco, que a alegria do Natal está próxima. Propomos, então, que se fomente a devoção a Nossa Senhora e que assim possamos rezar o terço em família. Acendemos como sinal de esperança gozosa, de alegria, a terceira vela da coroa do advento, a vela de cor rosa. Finalmente, a quarta semana nos fala do advento do Filho de Deus ao mundo. Maria é figura central e sua espera é modelo e estímulo da nossa espera. As leituras bíblicas dirigem o seu olhar à disposição da Virgem Maria diante do anúncio do nascimento do filho dela e nos convida a aprender de Maria a aceitar a Cristo, que é luz do mundo. Como já está tão próximo o Natal, nos reconciliamos com Deus, nos reconciliamos com os irmãos. Agora nos resta somente esperar a grande festa, viver em harmonia, em fraternidade, na alegria da espera do Senhor. Acende-se então a quarta vela do advento no quarto domingo. Então, ao vermos como as leituras bíblicas se encaixam, o profeta Isaías nas primeiras leituras e também os outros profetas que falam da vinda do Messias. Os salmos responsoriais vão cantar a salvação de Deus que vem, orações pedindo a sua vinda, orações pedindo a graça de Deus na nossa vida. As segundas leituras do apóstolo Paulo ou das demais cartas apostólicas que exorta-nos a viver em espera da vinda do Senhor. E neste contexto, nós temos aí uma realidade muito importante do advento. As duas vindas do Senhor. A expectativa, né? O Senhor que vem na nossa vida, neste tempo presente aqui que estamos, e o Senhor que virá uma segunda vez no final dos tempos para nos julgar. Mencionamos já algumas vezes aqui a coroa do advento. Então, qual o significado que temos? Na chama da vela estão presentes as forças da natureza e da vida. Cada vela marca um ano de nossa vida, por exemplo, no bolo de aniversário. Para nós cristãos, esta vela simboliza a fé, o amor e o trabalho realizado em prol do reino de Deus. Velas são vidas que se molam na liturgia do amor a Deus e do amor ao próximo.
assim como a vela vai derretendo, vai se consumindo, assim também nós, na nossa vida, devemos nos consumir de amor a Deus, de amor ao próximo. Tudo isso foi levado para a liturgia do Advento. E com os ramos de pinheiro, uma coroa com 4 velas prepara os corações para a chegada do Deus menino. A coroa é o primeiro anúncio do Natal. O verde é o sinal de esperança e de vida, enfeitado com uma fita vermelha que simboliza o amor de Deus, que se manifesta de maneira suprema no nascimento do Filho de Deus humanado. A vela branca, quando se tem uma vela de cada cor, significa a paz que o menino Deus veio trazer. A rosa, a alegria da sua chegada. A verde, a esperança que os profetas anunciaram, o próprio Messias. A roxa é sinal de nossa conversão, início da abertura do coração para receber Jesus. A coroa é composta de 4 velas, uma em cada canto, formando um círculo. O círculo não tem começo nem fim, é símbolo da eternidade de Deus e do reinado eterno de Cristo. E a cada domingo, vamos então acendendo uma dessas velas, simbolizando então as etapas da salvação em Cristo. Também neste tempo do Advento, nós fazemos a novena de Natal. Também o incentivo e uma preparação a mais para vivermos o Natal do Senhor, que sempre termina com gesto concreto, porque a nossa fé sempre se traduz nas obras e assim nós precisamos sempre fazer um gesto concreto que o nosso coração, então, tocado, convertido, transformado pela oração, pode então se abrir ao nosso próximo. E também nós temos o presépio, que ao montar o presépio, seria bom que cada um de nós tivéssemos um presépio em casa, para demonstrar então a nossa fé. Mais importante do que uma árvore de Natal seria o presépio, que realmente é essa recordação viva e presente das realidades da salvação que o Senhor veio, trouxe a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Vivamos bem este tempo do Advento. Cantemos em nossas liturgias os cânticos do Advento. São cânticos belíssimos que nossos folhetos vão trazendo. Realmente momento de nos prepararmos através destes cantos para a vinda do Senhor que vem. Tenham todos um santo e abençoado Advento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.